Boa noite, pessoal. Vamos começar a aula, já entrou uma galera aqui. Alguns disseram que estão entrando, mas aí 8, 8 e 3 já. Ó, a gente fechou, para fechar o mês, né? Se eu não me engano, hoje é o último dia do mês, vamos fechar o mês. A ideia era ter essa aula na semana passada, né, teve imprevisto. E hoje ser a parte de desmame do ventilador. Então a gente praticamente, né, ajudou o nosso paciente com dispositivos de ventilação, ou dispositivos de oxigenação, a gente oxigenou o paciente da forma correta, a gente intubou o paciente e hoje a gente vai falar do uso, né, do ventilador mecânico, de como é que a gente tem que manejar isso daí. Aproveitando, vamos falar um pouco sobre as sincronias também. Então, eu vou falar um pouco dos modos básicos e falar como a gente vai manejar esses modos básicos para evitar as sincronias a partir do momento que a gente tira a sedação, né, que a gente quer fazer o desmame do ventilador desse doente. O desmame em si, ele já acontece desde o início que a gente intuba praticamente o doente. Né? Só da gente tirar uma FO2 de 100% para 80%, por exemplo, logo ali no início, a gente reduziu uma PIP, reduziu uma pressão, qualquer coisa dessa magnitude aí, a gente já considera desmame da ventilação. Mas as assincronias em si vão aparecer quando o paciente sair de fato, né, começar a tirar de fato a sedação dele. E aí ele vai começar a entrar no ventilador, vai começar a participar e elas vão começar a aparecer. Mas vamos tentar entender primeiro como é que funcionam os modos normais. Né? Então, meu nome é Gustavo, eu sou médico intensivista, faço parte da coordenação das UTIs lá do USA. E aí hoje a gente vai bater um papo sobre isso. Primeiro de tudo, eu vou falar como se vocês não entendessem nada, certo? Eu quero que vocês entendam cada detalhe do que a gente vai contar aqui, que é justamente para ter a maior compreensão quando a gente for falar de assincronias. Então, por mais que pareça básico no início, eu vou falar muita coisa que vai servir de base para a gente aprender, para a gente estudar de fato a sincronia de uma vez por todas. Então, não pulem essa parte, não apertem um 2x quando estiverem vendo, né, no YouTube. Acompanhem bem essa parte aqui básica que é bem fundamental. Toda vez que a gente intuba um doente, a gente tem que setar alguns itens no ventilador. Então, o ventilador foi testado, está funcionando tudo direitinho, tal. A gente intubou o doente e ligou o tubo na máquina. Tá? Quando a gente faz isso daí, a gente tem algumas opções para utilizar a ventilação para ventilar esse paciente. Alguns ventiladores mais sofisticados vão te dar vários modos diferentes, PAV Plus, né, modos sincronizados com esforço, com pressão esofágica, mas qual é o básico que a gente tem que saber? A gente tem que saber o modo PCV, o modo VCV e o modo PSV. Então, a ventilação controlada a pressão, ventilação controlada a volume e a ventilação de pressão de suporte. Esses três modos, independente de qual modo seja, a gente tem que setar algumas coisas neles. Em todos os três, a gente vai setar coisas específicas e coisas gerais. Então, vamos começar pelas gerais. Primeiro de tudo, a gente vai entender como é que o ventilador funciona, e ele funciona com disparo. O disparo é justamente, deixa eu ver se dá para apontadorzinho, pronto, vocês devem estar vendo aqui meu apontador. O disparo é justamente o início da inspiração. Então o paciente vem aqui, ó, na zona de conforto dele, relaxado, na fase inspiratória, e aí ele dispara. Esse disparo dá início dá o início da fase inspiratória com a pressurização do sistema. Então essa pressurização aqui, ela fica por um determinado tempo, até que nesse ponto aqui começa a fase expiratória de despressurização, que a gente vai chamar de ciclagem. Então, o disparo é o início da inspiração, a ciclagem é o início da expiração e, consequentemente, final da inspiração. Depois que acontece uma ciclagem, tem esse período aqui expirando e o paciente volta a ter outro disparo. Esse ciclo aí, iniciando no disparo, pode iniciar de duas formas. O paciente pode vencer uma sensibilidade e gerar o disparo, ou o ventilador vai entender que o paciente está quieto, está dormindo demais e vai iniciar o ciclo ventilatório. Então, a primeira coisa que a gente tem que colocar no ventilador, a gente vai chamar de sensibilidade. A sensibilidade, ela pode ser uma sensibilidade a fluxo ou a pressão. A sensibilidade a fluxo, imagine aí a gente respirando. A gente contrai a musculatura torácica, aumenta o volume da caixa torácica, e esse aumento do volume da caixa torácica faz duas coisas. Tanto diminui a pressão intratorácica, então a minha pressão cai
o ventilador ele pode reconhecer isso no sistema, uma queda pressórica no ventilador. É justamente, não sei se dá para ver direito, mas ó, uma quedazinha safada aqui, ó, ele já identifica e ó, houve uma redução pressórica aqui no sistema. O meu paciente quer entrar, eu vou ajudar esse doente. Ou, se a minha sensibilidade for a fluxo, essa queda de pressão vai fazer com que o ar saia do local de maior pressão e vá para o local de menor pressão. E isso gera um fluxo, gera uma corrente de ar. Essa corrente de ar, o ventilador estando setado em sensibilidade, a sensibilidade a fluxo, ele vai identificar, opa, passou uma corrente de ar aqui. O meu doente, o meu paciente, ele quer ventilar, eu vou ajudá-lo. Né? Então, a sensibilidade pode estar a fluxo ou a pressão. Estando a fluxo, geralmente elas estão no mesmo botão. Esse botão vai estar o número 2, 3, ou então vai estar menos 2, menos 3. Se tiver números positivos, a sensibilidade está a fluxo. É 2 litros por minuto, 3 litros por minuto. É o quanto de velocidade tem que passar ali na corrente de ar para o ventilador entender que o doente quer entrar. Já se esse número tiver negativo, esse mesmo local tiver um número negativo, é a sensibilidade estando setada à pressão. Então é menos 2 centímetros de água, menos 3 centímetros de água que o doente tem que fazer no sistema para o ventilador identificar que tem uma queda pressórica ali no sistema e ele identifica, meu paciente ele quer entrar. Uma vez setada a sensibilidade, a gente vai permitir que o doente entre no ventilador. Mas possa ser, principalmente quando ele for acabar de ser entubado, possa ser que ele não entre de jeito nenhum, porque ele está sedado, ele está bloqueado às vezes no pós-intubação. E é independente do que você coloque de fluxo ou pressão, o doente não vai vencer essa sensibilidade. Então a segunda coisa que a gente tem que setar é a frequência respiratória. A minha frequência respiratória é o que vai fazer o contraponto com a sensibilidade. Se o meu doente não entrar no ventilador, se ele não gerar o disparo, o meu ventilador vai entender que a cada 3 segundos, a cada 4 segundos, a cada 6 segundos, dependendo da minha frequência respiratória, eu tenho que iniciar um ciclo. Então, por exemplo, se o meu doente está com frequência respiratória de 20 incursões por minuto, 60 segundos dividido por 20 dá 3. Então, a cada 3 segundos, o ventilador entende que tem que fazer um disparo. Então, ele vai esperar 1, 2, 3 segundos. O meu doente não venceu a sensibilidade, eu vou ter que entrar porque passaram 3 segundos e eu tenho que manter uma frequência de 20 incursões por minuto. Se essa frequência estiver em 10 incursões por minuto, né, uma frequência respiratória de 10, ele vai esperar 6 segundos, 60 dividido por 10 dá 6. Então ele espera 6, espera 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pô, o doente não entrou, eu tenho que fazer minha frequência de 10 incursões por minuto, eu vou entrar. Então, quase todos os ventiladores, na verdade, eles conseguem até diferenciar isso. Então, o doente entra, ele marca uma cor diferente. O ventilador entra, ele não marca nada diferente. Ele mantém uma cor aí semelhante a... Geralmente é assim que o ventilador dá essa identificação, se for o doente ou se for o ventilador que entrou. Então, duas coisas a gente já setou aqui. Sensibilidade e frequência respiratória. As duas coisas, os dois itens que vão gerar o disparo na ventilação. Mais dois itens que a gente sempre vai setar. Um asterisco aqui. A frequência respiratória, eu vou colocar em modo PCV, vou colocar em modo VCV e eu também posso colocar no modo PSV, que é a frequência respiratória de backup. Geralmente o doente já vai estar bem acordado, bem respirando do jeito que ele quer, mas a gente pode botar uma frequência respiratória de backup. Tá? Faça aí no mínimo 6 incursões por 8 incursões por minuto. E aí, se o ventilador identifica que o doente não está fazendo pelo menos isso, ele vai lá e entra, tá? Muda para PCV. Mas a gente consegue botar em todos esses dois itens aí. Outros dois itens que a gente sempre vai colocar é a PIP e a FO2. Todos os modos sempre vão ter que setar esses dois itens. Esses dois itens aqui, eu costumo dizer para vocês que eles geralmente não influenciam em assincronias. Eles não costumam dar problema em assincronias. Mas esses dois itens aqui, qual é o valor que eu vou colocar? Sensibilidade a gente falou, 2 ou 3, menos 2 ou menos 3. Frequência respiratória de acordo com o paciente ali. Se ele está um paciente que necessitado de frequência, está lavando, enfim, talvez uma frequência de 20, uma frequência de 18, uma frequência até de 22, 24, dependendo da doença dele. Talvez um paciente tranquilo ali no intraoperatório, tá, uma frequência de 14, 16 está muito bem. A PIP e a FO2, quais são os valores que eu vou colocar? Esses dois dependem muito da doença do paciente. Imagine que esse paciente foi entubado para tirar uma unha encravada. Não tem nada a ver com o pulmão. Essa PIP vai de 5, a FO2 vai de 21%. Não tem problema nenhum. O paciente foi vítima de trauma, fez uma cirurgia na cabeça. Não tem problema nenhum. A PIP vai tranquila, a FO2 vai tranquila. Agora, imagine que esse doente foi entubado por uma
infecção pulmonar, um COVID da vida, e foi entubado no contexto de SARA grave. Poxa, essa PIP vai ter que ser titulada, vai ter que ser colocada PIPs elevadas, uma FO2 provavelmente elevada também, de 60%, 70%, e vai sendo tateada depois. Então, PIP e FO2 depende muito do contexto do doente. Mas são setadas nos 3 itens, nos 3 tipos ventilatórios. Os próximos 2 itens são 6, sensibilidade e frequência, PIP e FO2. Os próximos 2 itens, para a gente fechar aqui, são baseados no modo que você escolher. Então, se eu escolher o modo PCV, VCV e PSV, eu vou colocar coisas diferentes em relação a esses últimos 2 itens. No modo ventilação controlada pressão, eu vou colocar pressão. No modo ventilatório controlado volume, eu vou colocar o volume. Esses dois aqui, eles são interligados, eles são um encarne. A gente, mesmo colocando a PCV, eu influencio o volume. Mesmo colocando em VCV e setando o volume, eu influencio a pressão. Por quê? Porque não importa meio que o modo que você está usando, você sempre vai, entre aspas, colocar um ou outro, mas que vai influenciar um ou outro. Então, o que eu quero dizer com isso? Que depende muito da complacência pulmonar, essa pressão resultar em um volume corrente, ou esse volume resultar em uma pressão nas vias aéreas. Então vamos entender isso daqui. Vamos dizer que eu tenho um paciente com um pulmão mole. Qualquer assopro, o pulmão já enche. Então qualquer volume que eu colocar nele vai gerar pressões baixas. Eu tenho que botar muito volume para gerar uma pressão alta. Do outro lado, se eu colocar ele em PCV e colocar uma pressão bem baixinha, talvez ele faça um volume muito alto, porque se a pressão... Desculpe, uma pressão mais baixa vai gerar um volume baixo, mas para eu atingir uma pressão maior, ele vai ter que colocar um volume muito maior, porque o pulmão é mole, eu tenho que colocar muito volume para determinada pressão. Ao contrário de um pulmão duro, se eu colocar uma pressão relativamente baixa, o volume vai ser baixíssimo. Se eu deixar elevar um pouquinho, talvez faça um volume corrente mais próximo do ideal. E esse pulmão já fica perigoso se eu colocar em VCV, porque se eu disser assim, eu quero um volume de 200, beleza, já bate a pressão máxima que eu queria. Agora, esse pulmão duro aí, se eu colocar, eu quero 500, 400 de volume, o ventilador vai tender a empurrar os 400 de volume, independente da pressão que se faça. Então, o modo VCV, em teoria, ele pode fazer mais barotrauma do que o habitual. Porque ele não, teoricamente, entre aspas, não controla a pressão. Mas a maioria dos ventiladores hoje já vem com alarme de pressão mesmo nesse modo. Então, poxa, o volume corrente é de 400, é um volume protetor, tá, mas para esse paciente, mesmo sendo um volume protetor, ele está fazendo picos pressóricos muito elevados, o ventilador ele vai avisar, ele vai apitar, vai dizer, pressão alta na via aérea, às vezes ele até alarme trava o ventilador, ele não deixa entrar aquele volume todo, então cada vez mais moderno, cada vez mais seguro. Mas a gente tem essa relação, inclusive a gente consegue ver gráficos no ventilador dessa relação pressão e volume, mostrando aí uma consequente complacência pulmonar. Então, qual é o valor que eu vou colocar na pressão ou no volume para cada paciente? Vai depender da minha fórmulazinha do peso predito. Eu acabei não falando aqui, mas o PSV é uma pressão de suporte, é quase que a pressão inspiratória, a mesma coisa, só que é uma pressão que ajuda. Tá? Então, qual é a pressão, qual é o volume que eu vou colocar? Vai depender do nosso peso predito. Se eu quero tratar um paciente com uma ventilação protetora, que eu sempre vou ter esse objetivo, eu vou pegar esse peso predito, que é o peso baseado na altura do meu doente, certo? Imagine um paciente de, sei lá, 1,70, que pesa seus 80 quilos, e outro com os mesmos 1,70, mas que pesa 140 quilos, certo? Paciente gigante, obeso. A caixa torácica dele é enorme, mas o pulmão dele não aumentou com os Big Mac que ele comeu. Tá? O pulmão do nosso paciente só vai aumentar de volume se ele crescer de fato de tamanho. O pulmão dá uma esticada junto. Mas o resto é tecido adiposo. O pulmão ele não aumenta de tamanho com peso. Então o peso predito é baseado na altura. E a formulazinha é essa, altura, se quiser simplificar, né? A altura menos 152 vezes 0,9, mais 50 se for homem ou mais 45,5 se for mulher. Esse valor aqui é o peso predito, é o peso meio que, entre aspas, ideal para aquela altura. Então vamos dizer que deu, sei lá, 60. O nosso volume corrente protetor vai ser 60 vezes 0,6. Então, para esse paciente de 1,70, chutaria aí, sei lá, não sei, tem que fazer a conta, não vou fazer agora, mas o peso predito de 160 seria 0,6 vezes 60, daria 360. Então, o volume corrente que eu vou usar nesse doente é de 360 ml. Então, se eu colocar o meu paciente em VCV,
eu vou colocar o volume corrente dele de 360. Se eu colocar meu doente em PCV, que eu posso, não tem problema nenhum, eu vou escolher uma pressão que esteja gerando volumes correntes de 360 ou próximo disso. Cada inspiração que ele der, a pressão vai ser controlada e o volume vai variar um pouco. Aqui, cada inspiração que ele der, o volume, teoricamente, vai ser controlado e as pressões vão variar um pouco. Mas a ideia é que eu boto aqui, ó, botar 10. Pô, 10 está gerando 300 de volume. Então vou botar 12. 12 está gerando 360. Pronto, fechei no 12 aqui de pressão. É mais ou menos assim que pode funcionar. E no modo PSV é um modo mais, mais tardio aí de desmame, então a gente não vai se preocupar tanto com isso daí, porque o paciente já está controlando quase tudo. Então, sabendo que o paciente precisa de uma sensibilidade e uma frequência respiratória por disparo, de uma PIP e de uma FiO2 dependendo da doença dele, de uma pressão inspiratória ou de um volume corrente ou de uma pressão de suporte, de acordo com o modo que você escolheu. O último item que a gente tem que colocar talvez seja um dos itens mais importantes em relação às sincronias, que é o item que a gente vai ter como base o tempo inspiratório desse ciclo. Então, ó, disparo, e essa fase de pressurização aqui ela passa nesse tempinho aqui, ó, onde o apontador está passando. Esse tempo aqui é o tempo inspiratório, aqui é o tempo inspiratório, que é muito maior que o inspiratório. Esse tempo inspiratório, ele é setado nos três modos. No modo PCV, existe um botão que se chama tempo inspiratório. É o modo mais fácil, mais tranquilo de você setar isso daí. Porque existe um botão que você clica nele e bota, eu quero 1 segundo de tempo inspiratório. Então ele vai passar 1 segundo pressurizando aqui. O paciente precisa de menos tempo inspiratório. Então eu clico no botão e boto 0,8. Pronto, agora ele está inspirando por 0,8 segundos. Poxa, ele quer mais, 1,2. Pronto, é só clicar e não tem segredo nenhum. Só vai. No modo VCV, a gente vai setar um fluxo para que esse volume que eu dei para ele entre no paciente. Então, com qual velocidade esse volume corrente vai entrar no meu doente? Vai ser de acordo com esse fluxo aqui. Notem que esse fluxo é diferente desse fluxo aqui. Esse fluxo é o da sensibilidade, é o quanto o meu ventilador tem que interpretar para dizer que o doente entrou ou não. Esse fluxo aqui é a velocidade com que o volume que eu coloquei para ele vai entrar no pulmão do meu paciente. Então, a relação aqui de tempo inspiratório vai dar pela relação volume e fluxo. Quanto mais fluxo, quanto maior o fluxo eu der, mais rápido esse volume vai entrar. Então, menor vai ser o tempo inspiratório. Se eu colocar fluxos baixinhos, de 20, 30, eu vou demorar muito vai demorar muito para que esse volume corrente entre. E ao mesmo tempo que se eu aumentar o volume, vai demorar mais tempo para entrar. Se eu deixar o fluxo constante, se eu diminuir o volume, vai demorar menos tempo para esse volume entrar se eu mantiver o fluxo constante. Então, o tempo inspiratório no PCV, muito fácil, tem um botão para isso. O tempo inspiratório no VCV é uma consequência entre o volume e o fluxo, certo? Então eu posso mexer num desses dois e mexer no tempo inspiratório consequentemente. Alguns ventiladores facilitam a vida. Eles, ao invés de dar o fluxo, eles dão um botão de tempo inspiratório e conforme você vai mexendo ali no tempo inspiratório, ele automaticamente mexe no fluxo para deixar o ideal, para que resolva daquele jeito. E no modo PSV, o botão que eu quero que vocês se preocupem agora é o botão que a gente vai ter 3 nomes. Alguns vão chamar de porcentagem de fluxo máximo, alguns ventiladores vão dizer que é o trigger expiratório e alguns ventiladores vão dizer que é a porcentagem de ciclagem. Porcentagem de ciclagem de suporte, tem um monte de nome para esse daí. Esse daqui eu não vou explicar agora eu vou mostrar no gráfico para vocês, quando tiver um gráfico aí de pressão de suporte. É o próximo slide. Mas é isso daqui que vai determinar o tempo inspiratório. Então, esse slide, demorei muito nele, mas ele é o mais importante para todo mundo entender as sincronias agora na aula. 6 coisas: sensibilidade, frequência, PIP e FiO2, no modo PCV, pressão e tempo ins, no modo VCV, volume e fluxo, no modo PSV, pressão de suporte e um desses nomes aí qualquer que vocês queiram, trigger expiratório. Então, bora lá. A partir de agora a gente vai estudar os gráficos, certo? Vamos ver como é que a gente botamos lá no ventilador o paciente, colocamos os 6 valores que a gente tinha que colocar e o que começou a aparecer no ventilador? Começou a aparecer 3 gráficos. O gráfico de pressão, o gráfico de fluxo e o gráfico de volume. O gráfico de pressão, no modo PCV, VCV e PSV, eles são ligeiramente diferentes, principalmente no VCV é diferente. Vamos estudar cada um deles. No modo PCV, o gráfico de pressão ele é controlado a pressão, então o gráfico de pressão sobe e crava na pressão que a gente determinou.
Notem que aqui, ó, ele sai da PIP, né, que não é o zero, ele sai da PIP, cai um pouquinho, então o nosso paciente entrou, né, ele conseguiu gerar uma queda aqui na pressão, e esse ventilador assistiu o nosso paciente. Note que o modo PCV, eu não falei isso, o modo PCV e o modo VCV é um modo assistido controlado. Então, peraí, só um segundinho. Interfone! É um modo assistido controlado. Por quê? Porque o modo pode ser assistido, caso o paciente entre, ou controlado, caso o paciente não entre, certo? É por isso que é o nome assistido controlado. Então, no modo PCV aqui, é um modo que no gráfico de pressão ele subiu aqui e ele cravou aqui na pressão. Esse período aqui é o tempo expiratório. Então essa pressão, vamos dizer que saiu do 5 e subiu 10 pontos, foi até o 15 aqui. Então minha pressão expiratória foi 10, cravou aqui no 15 e meu tempo expiratório, sei lá, de 1 segundo aqui durou 1 segundo. Depois virou a fase expiratória. Muito simples, muito fácil, né? Não tem muito segredo isso daqui. No modo VCV já muda um pouco, porque no modo PCV a gente controlava a pressão, então ele crava aqui. No modo VCV a gente não crava a pressão, então meio que a pressão é solta. Eu sempre peço para os alunos até fazer assim, ó, como é que enche um balão? Você primeiro faz muita força para tirar o balão da inércia. Então você faz uma força, ó, então a pressão para tirar o pulmão da inércia é muito alta logo no início. Então ele faz uma pressão de pico aqui em cima. E depois dessa pressão de pico, os alvéolos eles começam a acomodar mais um pouquinho e a pressão começa a ficar mais estável. Então a pressão para continuar insuflando o pulmão, ela é menor do que a pressão que a gente usou para dar aquele boom inicial e sair da inércia. Então essa daqui a gente chama de pressão de pico. Essa daqui, que está muito coladinho, mas no gráfico às vezes ele até fica um pouco mais esticado, é a pressão de platô. Então, aqui, ó, tá muito curtinho, né? Às vezes o ventilador ele nem identifica quanto é de fato essa pressão de platô, porque foi muito rápido, né? Talvez fique uma coisa muito insensível para ele, muito pouco fidedigna. Então, o que é que eu posso fazer? Existe um botão chamado hold inspiratório, uma pausa inspiratória. Então, ele vai pausar aqui na fase inspiratória. Ou seja, ele vai passar mais tempo no tempo inspiratório, né? Mais tempo na fase inspiratória. E essa fase inspiratória, mais prolongada, ele vai acomodar melhor os alvéolos. E se aqui eu posso chamar de pressão de acomodamento alveolar, uma vez que ele está mais acomodado, começa a ficar mais fidedigna essa pressão de platô quando eu faço esse movimento. E aí eu posso calcular melhor a pressão de platô menos a PIP, que vai dar a driving pressure. Valeu? Período aqui do tempo inspiratório, que vai durar o quê? De acordo com o volume e o fluxo que eu dei, e aí depois ele volta para a PIP daqui. Além da pressão de pico e da pressão de platô, uma coisa muito interessante da gente ver é a diferença entre o platô e a PIP. Essa diferença aqui a gente chama de driving pressure. É a pressão de distensão alveolar. Quando a gente pega aí Yamato, que é um dos caras que mais estudaram pulmão, complacência, esse negócio todo, ele traz o artigo mais famoso dele, que é justamente falando sobre essa driving pressure. Ele pegou e disse, ó, a mortalidade nos pacientes não depende, não é muito influenciada com a PIP que a gente está dando. Então, se eu der uma PIP de 5, uma PIP de 10, uma PIP de 20, eu não vou influenciar na mortalidade dele. Agora, se essa pressão de distensão alveolar, platô menos PIP, for muito alta, aí eu influencio na mortalidade do doente, porque eu começo a fazer vilha, eu começo a fazer lesão alveolar por causa da ventilação. Então, quanto é essa pressão alta? É maior do que 15, ele chegou ali no corte de 15. Então, o ideal é que a gente tenha a monitorização dessa driving pressure e que ela seja sempre menor do que 15. Essa distensão alveolar é prejudicial para o paciente se for em pressões maiores. Já essa pressão de platô, qual é o ideal? Que seja abaixo de 30. E a pressão de pico, qual é o ideal? Que seja abaixo de 35. Alguns pacientes não vão tolerar tanto, não vão conseguir, enfim, pacientes mais graves, SARAs mais graves, a gente talvez não tenha como controlar tanto, né, mesmo baixando o volume e tudo, mas o ideal é que se mantenham nesses níveis, abaixo de 35, abaixo de 30 e a driving pressure abaixo de 15, independente da PIP que eu deixar. Outra coisa importante aqui é que a gente tem eu vou falar mais na frente. Mas legal, isso daqui já está muito bom. Se eu falar, eu falo aqui. O PSV parece bastante com o modo PCV, só que é uma curvinha mais, vamos dizer assim, mais
confortável, né? O paciente ele não crava tanto, é uma pressão de suporte que sobe e depois desce, certo? Mas parece bastante, não tão rigorosa, né, quanto o PCV que é controladinha, mas ela simplesmente sobe e desce. Ah, beleza, a gente já aprendeu o que acontece nos gráficos de pressão no modo PCV, no modo VCV e no modo PSV. Vamos entender agora a curva de fluxo nesses três gráficos. A curva de fluxo no gráfico PCV, ela parece bastante com a forma com que a gente respira. Assim como no modo PSV, é muito parecido, parece bastante com a forma que a gente respira. Então eu vou tentar dar um exemplo, né, sem parecer estranho, mas eu vou tentar dar um exemplo sonoro do que a gente faz. Ó, quando a gente respira, a gente puxa o ar com força, então o nosso fluxo positivo ele é muito rápido, é muito alto no início, e depois a gente começa a aliviar. Olha como o barulho ele reduz, ó. Ele vai reduzindo. E na hora que ele vai reduzindo, não quer dizer que ele está saindo. Ele continua positivo. Mas o fluxo, ele continua, apesar de continuar positivo, ele começa a cair a velocidade. Até que tem um momento que a gente expira. Então essa curva de fluxo positiva para cima é inspiração, negativa aqui para baixo é expiração. Mas mesmo na fase positiva existe uma queda de velocidade do fluxo. Essa queda é super importante da gente entender no gráfico de fluxo de pressão de suporte. Porque aquele trigger expiratório, aquela porcentagem de ciclagem, aquela porcentagem de fluxo máximo, ou seja, esse botão que a gente usa lá para setar quando vai terminar a fase inspiratória e começar a fase expiratória, é justamente baseado nessa queda de velocidade. Então a gente tem aqui ó, um fluxo que sobe rápido, vai até aqui o pico, e ele começa a descer. Nessa que ele desce, ele atinge algum determinado valor em relação ao pico. Então vamos dizer que aqui, ó, sei lá, a metade está bem por aqui. Então vamos botar aqui 40%. Então se esse fluxo, imaginando aí que chegou a 100 litros por minuto, na hora que ele começa a cair de velocidade 80, 70, 60 e chegou aqui em 40, ele entende que, poxa, aqui é o local, a porcentagem que eu tenho que parar a inspiração e virar expiratório. Então, o tempo inspiratório no PCV, a gente coloca lá o botão tempo inspiratório. A gente diz 1 segundo e ele demora 1 segundo e acaba. No modo PSV, a gente diz, na verdade, quando ele vai terminar, baseado na porcentagem do fluxo máximo. Isso é muito importante para a gente entender, porque a maioria, boa parte das assincronias, elas são causadas por tempo inspiratório ou alto demais ou baixo demais. Então a gente tem que saber calcular e manipular o tempo expiratório nos três modos. E a principal forma de manipular o tempo expiratório no modo PSV é justamente sabendo isso daqui. Esse momento que a gente mexe. E eu vou mostrar no ventilador como é que aparece isso daí. Então, curva de fluxo no pressão, curva de fluxo no PSV, muito semelhante com o que a gente faz. Respiramos rápido, vai desacelerando até que em determinado momento vira negativo. Agora vamos pegar o VCV. O VCV, a gente tem um botão de volume e a gente tem um botão de fluxo. Então, no VCV, a gente diz que o fluxo do nosso doente vai ser 40. O fluxo do nosso doente vai ser 50 litros por minuto. Então, o meu fluxo, ele é cravado. Ele é totalmente assincrônico, ele é muito fora do que a gente faz de forma natural, porque naturalmente a gente faz rápido e vai decrescendo. Esse daqui não, ele fica cravado, é como se o doente fizesse ele estivesse sugando o ar de uma forma rápida o tempo todo, ou baixa, né, o tempo todo, mas ele é cravado. Então o modo VCV, ele já é assincrônico desse momento. A curva de fluxo é cravada, é péssimo para o doente. Então a gente chama isso daqui de fluxo de onda quadrada, apesar de ser retangular, né, nessa foto, mas a gente chama de onda quadrada. O que eles fizeram para tentar adaptar um pouquinho isso daí? Eles fizeram fluxo com onda decrescente. Então ele trava aqui, ele bate aqui em cima o fluxo que a gente pediu e ele aos pouquinhos vai decrescendo. Como ele vai decrescendo, aí é movimento MRU, MRV, né, área sobre coisa. Se ele crava lá em cima nos 40 e mantém os 40 litros por minuto o tempo todo, ele vai demorar um determinado tempo. Agora, se esse movimento passa a ser acelerado, negativo, né? Se ele passa a ser freado, vamos dizer assim, ele sai de 40, vai para 38, 35, 30, ele vai desacelerando, naturalmente, só de eu transformar a curva de onda quadrada para decrescente, a gente já consegue enxergar que o tempo expiratório aumenta, porque ele vai regredindo aí a velocidade. Então, mesmo assim, esse modo ainda é assincrônico.
assincrogênico, né? Vamos dizer assim, inventar essa palavra. Então, o fluxo é uma coisa que atrapalha bastante se ele for fixo, né? Mesmo ele sendo decrescente, não tão parecido aí com o que a gente quer, ele atrapalha muito do paciente respirar de forma mais confortável. Então, o modo VCV, geralmente a gente vai colocar já ó, duas coisas erradas, chatas, né, do modo VCV. A gente vai colocar o modo VCV geralmente para aqueles pacientes que eu quero colocar volume bem baixo. Por quê? Porque se eu colocar volumes elevados, eu tenho aquele perigo, né, de gerar barotrauma, porque eu não controlo bem a pressão. Então, o paciente já começa a respirar aquela respiração mais curtinha. E às vezes, pô, coitado, o paciente quer respirar um volumão, né? Eu brinco até com os alunos. Bota o ar todo para fora, passa um tempinho sem respirar e começa a respirar rápido, mas bem curtinho. Você sente a necessidade, você sente uma vontade de respirar mais, aquela respiração profunda. E além disso, você ainda está respirando com esse fluxo quadrado aqui. Pô, esse modo aqui é horrível para fazer a sincronia. É o mais que faz a sincronia de todos. Então a gente tem que saber muito, né, tratar esse paciente. Mas, poxa, tem horas que se a gente está botando um volume baixo, né, e nesse modo aqui, é porque esse paciente realmente precisa desse modo com volume baixo, volume protetor, baseado no peso predito, baseado na altura, tudo certinho para ele. Então, nesse modo, geralmente, a gente vai colocar uma sedação maior, a gente vai colocar talvez o bloqueador neuromuscular, porque esse paciente ele não pode fazer as assincronias que a gente vai ver daqui a pouco que ele vai fazer, né, e ele vai fazer. E o volume? O volume é o mais fácil de todos. O gráfico do volume ele sobe e desce, ele sobe, desce, ele sobe, desce. Em todos os modos ele só sobe e desce, não tem segredo nenhum. Só para a gente ficar tranquilo aqui, ó, disparo, ciclagem. Aqui, disparo, ciclagem, né, nesse contexto aqui. E aqui disparo, e aqui ciclagem. No fluxo, disparo, e aqui a ciclagem, quando ele muda para negativo. Disparo e ciclagem, certo? Quando ele muda para negativo. Disparo e ciclagem aqui, ó, do ponto que desce para quando ele muda para negativo. No volume, disparo. Ups, não sei se está aparecendo aqui embaixo, certo? Tá um botãozinho. Ciclagem aqui em cima. Quando ele sobe é positivo, quando ele desce o volume está saindo. Disparo, e ciclagem. Perfeito? Então vamos começar a entender agora quando o paciente, poxa, já entendi como é que acontece aí, entubamos o paciente, já coloquei os 6 botõezinhos, né, que a gente tem que colocar nos 3 modos principais, sensibilidade, frequência, PIP e FO2, né, pressão, tempo expiratório, volume, o fluxo, pressão de suporte ou o trigger expiratório. Já entendi quais são os gráficos que eu tenho que enxergar, né, e como eles devem aparecer de forma natural. E aí o meu paciente começou a evoluir bem e começamos a tirar a sedação dele. Aqui entra. Desligou aqui o negócio. Aqui entra a primeira coisa que eu tenho para falar para vocês. Eu lembro bem de quando eu comecei a estudar sincronia, eu queria ver a sincronia em todos os ventiladores, né? Eu queria ser assim, eu queria passar e dizer, aqui tem uma sincronia tal, eu vou resolver. Aqui tem outra sincronia tal, eu vou resolver. Até que eu me deparei com um paciente que eu não sabia, que ele estava em processo de morte cefálica lá, o protocolo, e eu comecei a inventar a sincronia, sendo que o cara não estava, né, ventilando nada, ele não estava nem participando. Então, a primeira coisa que eu... Isso tem muito tempo, tá? Senão eles vão ficar tirando onda. Pô, é com esse cara que eu tô aprendendo, o cara viu a sincronia no mostra e fala, não, calma. Aí eu tava aprendendo, tava estudando e tava querendo ver em tudo. Então a primeira coisa que eu quero que vocês entendam é, para você tratar uma sincronia, vocês olham primeiro para o paciente. Esse paciente estando desconfortável, estando com atividade do esternocleidomastoide, né, musculatura acessória, com supraclavicular, com taquicardia, diaforese, bater de asa nasal, o cara está cianótico, está taquipneico, respiração paradoxal abdominal. Esse paciente ele tem problema, ele está assincrônico. Esse paciente merece a sua atenção. Agora, se o paciente está tranquilo no leito, não fazendo absolutamente nada disso, está entregue praticamente ao ventilador, você começa a olhar primeiro para o ventilador e achar que tem muita coisa, a chance de você gerar problema é muito maior do que você talvez resolver alguma coisa que talvez nem exista. Certo? Então, primeiro de tudo, olhem para o paciente sempre e vejam se ele está desconfortável. Existem assincronias que só de você olhar para o paciente, você não precisa nem olhar para o monitor, para o ventilador, só de olhar para o paciente você consegue dizer qual é a sincronia, de tão clara que ela parece, que é a apresentação clínica dela. Então a gente vai aprender isso daí. A segunda coisa importante, eu já vou falar de agora, eu vou repetir no último slide, mas eu vou falar de agora. Todos os pacientes que começarem a apresentar a sincronia, a ideia é que você resolva a assincronia.
Porque a ideia do processo é, o paciente foi entubado, sedado, talvez até bloqueado, melhorou, a gente vai tirar a sedação, vai tirar o bloqueio, vai deixar esse paciente começar a respirar como ele quer. E a forma como ele quer, talvez, muito provavelmente, não seja a forma que o ventilador quer. Então a ideia é, eu vou ajustar o ventilador ao paciente ou eu vou sedar o paciente para que ele fique ajustado ao ventilador? A ideia é ajustar o ventilador ao paciente. Então não existe, eu sempre digo para os meninos, é tiro no pé você escrever conduta, aumento sedação para melhor conforto do paciente. Isso é um tiro no pé, isso é regressão. É tipo assim, eu estou querendo evoluir, mas eu vou sedar. Por quê? Porque ele ficou desconfortável. É óbvio, é natural que ele vai ficar desconfortável. Isso é previsível. Tá? Isso daí é o natural, é o certo. É tipo assim, que bom que ele está desconfortável. Por quê? Porque agora ele está entrando no ventilador. Então a ideia é que eu faça o quê? Que eu cede? Não, eu não vou voltar 2 casas. Eu vou fazer com que ele melhore. Como é que eu vou fazer com que ele melhore? Eu vou tirar as assincronias desse doente. Eu vou deixar o doente em modo PSV. Eu vou estubar esse doente. Pô. Ele está entrando aqui com tudo, tal, talvez esteja bem demais, eu vou estubar. Então a ideia é sempre progressão, certo? Não façam 2 casas para trás. Então vamos entender agora, poxa, beleza. Ele está ruim, eu estou vendo que ele está assincrônico, o ventilador está alarmando, está acontecendo alguma coisa. O que é que está acontecendo? Aí a gente vai começar a ver as assincronias. A primeira de todas que eu quero mostrar para vocês, elas acontecem principalmente em tempo inspiratório curto, tá? Então, lembra que eu falei, o principal problema vai ser com o tempo expiratório. Então, a gente vai ver as assincronias de tempo inspiratório. Esse pode ser curto ou pode ser prolongado demais. O que isso significa? Só para eu situar vocês. Um tempo inspiratório curto ou prolongado é a relação entre o que eu estou oferecendo e o que o paciente quer. É o meu tempo inspiratório do ventilador em relação ao tempo neural do paciente. Então, se eu dou um tempo inspiratório de 1 segundo e o meu paciente quer 1,2, meu tempo inspiratório está curto, ele está pouco. Se o meu paciente quer 0,8 só, eu estou dando 1, poxa, meu tempo inspiratório está prolongado. Então, essa diferença gera assincronias A ou assincronia B. E eu tenho que melhorar essa sincronia justamente ajustando, por exemplo, o tempo expiratório. Tá, e qual é o tempo expiratório ideal para o nosso doente? Não sei, cada um tem um tempo expiratório diferente. Possa ser que eu respire, sei lá, demore 1 segundo expirando, possa ser que vocês demorem 0,8, pode ser que alguém demore 1,2. E no ventilador vai dar problema, não tem como acertar de primeira, é jogar na loteria. Então, essas duas assincronias aqui, ciclagem prematura e duplo disparo, elas são assincronias de tempo inspiratório curto. Tá? Então, vamos entender aqui o que é que acontece nelas. Ó, primeiro por essa aqui, certo? Tempo inspiratório curto demais, ou seja, o meu paciente ele quer mais tempo inspiratório. Eu dou 0,8 e ele quer 1,2. Tá? Então, o que é que ele faz? Se eu estou dando 0,8 segundos para ele inspirar e ele quer mais tempo, ele quer inspirar por mais tempo, ele vai tentar continuar inspirando. E aí, ó, aqui tem modo PSV, né? Subiu a curva de fluxo e começou a descer. Quando começa a descer, o meu ventilador está dizendo, ó, aqui é o meu ponto em relação ao máximo que eu viro expiratório. Então aqui acabou o meu tempo inspiratório. Ele começa a descer. Só que aí o paciente diz, ei filho, eu ainda quero inspirar, eu vou fazer uma força para inspirar de novo. E aqui ele consegue manter uma força tão grande para inspirar que ele vence de novo a sensibilidade. Então aqui ele começou uma sensibilidade vencida, ó, gerou um disparo. O ventilador disse para acabar e ele disse, eu quero respirar por mais tempo, eu quero inspirar por mais tempo e venceu uma sensibilidade novamente. E gerou um novo disparo. Ó a curva de pressão, ó. Um disparo aqui, outro disparo. Então, qual o nome disso? Duplo disparo, certo? O paciente ele quis respirar por mais tempo e acabou gerando um novo disparo durante o que o ventilador queria fazer de tempo expiratório. Então, o duplo disparo nada mais é do que o paciente dizendo, eu ainda quero inspirar e consegue continuar inspirando. Só que aí ele acabou gerando um disparo novo, porque o ventilador tinha acabado aquele antigo. Gera 2 disparos. Qual é a desgraça nesse modo? É porque como não deu tempo de sair todo o ar do primeiro ciclo, esse novo ciclo aqui, ele começa a empilhar ar. Então aquele paciente que estava em modo VCV, fazendo respirações curtinhas, com volume baixo, protetor, aqui caga tudo.
porque ele tinha 360 de volume no início, saiu 60, ficou 300 e aqui tome mais 300. Então quase dobra o volume. Aquele volume protetor foi para o espaço. Ou seja, não é legal manter esse tipo de assincronia no nosso doente. Agora vamos dizer que o paciente, poxa, eu quero inspirar, mas ele não conseguiu vencer a sensibilidade de novo. Ele fez aquela forcinha, mas não conseguiu vencer. Quando ele não consegue vencer, acontece a ciclagem. Aqui, ó, a ciclagem, o ventilador começou a ciclagem, começou a fase expiratória, o doente tentou vencer, mas não conseguiu. E o ventilador voltou aqui para a fase expiratória. Então, se ele volta para a fase expiratória, aconteceu uma ciclagem, não aconteceu um disparo novo. Aconteceu uma ciclagem, só que essa ciclagem foi o quê? Foi prematura, foi cedo demais. O meu paciente não queria que essa ciclagem acontecesse aqui, ele queria que acontecesse mais para frente. Nesse caso aqui, entre aspas, ele é um pouco menos prejudicial do que esse, porque aqui gerou um novo ciclo, gerou um novo disparo, gerou um mais volume nesse doente. Aqui não gerou. Quer dizer então que eu posso deixar isso acontecer? Não. Por quê? Porque ele aqui está forçando a musculatura. Então, mesmo não gerando esse disparo novo, esse doente ele está forçando a musculatura, ele está querendo, ele está fazendo esforço ventilatório. Então não é legal, ele vai machucar fibra, vai fazer Wheeling também. Então a diferença está perfeita aqui. Ó. Duplo disparo, quando o paciente tenta continuar expirando e consegue, gera um novo disparo, gera outra curva aqui em cima. E essa curva aqui, ó, ciclagem prematura. O doente até tentou, mas não conseguiu. A ciclagem aconteceu, mas de forma precoce, certo? Então como é que a gente resolve esse problema que é de tempo expiratório curto demais? Eu vou aumentar o tempo expiratório. Então vamos lá. Aqui está praticamente acontecendo os dois, né? Duplo disparo, certo? Mas aqui também, ó, ciclagem prematura. Olha a curva de volume como fica bonitona. O normalzinho era essa aqui embaixo e quando acontece, BUM! O volume vai lá para o espaço. Então aqui, ó, tempo expiratório curto. No caso aqui que eu estou em PRVC, né? É um modo que de certa forma é controlado por pressão. Aqui, ó, tempo expiratório. A minha relação em Z está 1. Aqui pronto, 24 de frequência expiratória, a relação em Z de 1 para 2,3. Então o que é que eu faço? Poxa, eu posso aumentar o meu tempo expiratório para 0,98. Por exemplo, aqui, ó, PCV, é porque não ficou legal aqui, porque aqui é o modo PRVC, ele vai botar o fluxo, o volume. Mas, enfim, aqui a troca mudou de modo, tá? Mas beleza, a frequência reduziu e o meu volume aqui, minha relação em Zs ficou 0,98. Então eu aumentei o meu tempo expiratório e o meu doente agora ficou confortável. Note que, ó, ele está entrando em todos os ciclos e agora ele está legal, ele está confortável, certo? Aqui não ficou um exemplo bom porque acaba mudando o modo. Mas o que é que eu posso fazer? Se o meu modo, se a minha sincronia, o problema é tempo expiratório curto, no modo PCV eu faço o quê? Eu clico no botão tempo expiratório e aumento. É o mais fácil de resolver. Era 1, pronto, então tome 1.2. Você não quer mais? Resolva a sua vida. No VCV eu faço o quê? Ou eu aumento o meu volume, porque aí vai demorar mais tempo para esse volume entrar, então consequentemente maior vai ser o tempo expiratório, ou eu reduzo o meu fluxo, porque aí o volume vai entrar de forma mais retardada e aí vai demorar mais tempo para isso acontecer, o meu tempo expiratório vai aumentar. E o que é que eu faço no modo PSV, certo? Aí é o interessante da gente entender. Vamos ver se a gente consegue entender nesse gráfico aqui, ó. Vamos dizer que aqui é PCV, né? Mas ele sobe, começa a desacelerar e nesse ponto aqui ele cai. Então esse ponto aqui, vamos dizer que é o 50%, ele em relação ao topo, é 50%. Se eu quero aumentar o meu tempo inspiratório, eu quero aumentar isso daqui, eu vou ter que colocar um trigger expiratório, uma porcentagem em relação ao máximo, mais embaixo, porque a curva de fluxo ele vai ter que descer por mais tempo para depois gerar a fase expiratória. Se eu quisesse encurtar o meu tempo expiratório, aí eu teria que pegar esse ponto e jogar aqui em cima. Então, ao invés de descer até 50%, poxa, desça até 80%. Quando chegar no 80%, você já quebra. Então, meu tempo expiratório vai ficar mais curtinho. Então, no modo PSV, se eu quero aumentar o tempo expiratório, eu reduzo essa porcentagem. Tem que demorar mais tempo para chegar nessa porcentagem em relação ao máximo. Se eu quiser encurtar o meu tempo expiratório, eu vou ter que pegar essa porcentagem e jogar lá em cima. Porque aí qualquer descidazinha da curva, ele já começa a quebrar. Então, a primeira coisa que vocês têm que entender, quando tem duplo disparo, essa imagem aqui ficou muito legal, quando tem duplo disparo ou ciclagem precoce, ciclagem prematura, o meu problema é de tempo expiratório curto e a gente vai resolver dessas formas aí nos diferentes modos.
Ah, outro problema que a gente. Aqui, ó, uma curvazinha de ciclagem precoce, né? Tempo expiratório curto, ó, o meu doente começou a cair aqui, mas ele disse: não, eu ainda quero respirar, mas não conseguiu, né? Aconteceu uma ciclagem precoce, né? E aí a gente tem que aumentar o tempo expiratório. Aí, ó, nesse caso aqui, a gente está em modo, tá em modo PRVC também. Tá bom, mas aqui eu aumentei direto o tempo expiratório. De 0,7 eu simplesmente botei 0,9 e aí resolveu o problema do doente, agora ele não faz mais as sincronias. Então vamos agora para tempo expiratório prolongado, certo? No tempo expiratório curto, as duas assincronias são aquelas, as principais. O que mais vai acontecer é aquele ali. Vamos agora, uma coisa interessante, lembra que eu falei que às vezes só de olhar o paciente dá para você identificar a sincronia? No duplo disparo, o paciente insufla o peito e antes dele dar aquela desinsuflada, ele já insufla de novo. Então você consegue enxergar. Você olha para o peito do paciente, ele insufla, dá uma desinsufladinha e insufla de novo. É o típico do duplo disparo. Já esse daqui, o nosso problema não vai ser visto na curva de fluxo, vai ser visto aqui ó, na curva de pressão. Ó, o que é o habitual? É ter aqui a curvazinha, né? Subindo, cravando aqui em cima e descer. Olha o que acontece aqui no finalzinho, ele dá uma... ele faz esse pico pressórico aí a mais do que não era para aparecer. O que é que isso significa? Significa que no final da inspiração, o meu doente está fazendo algum esforço, alguma força que está aumentando a pressão na minha via aérea. E essa pressão está sendo refletida aqui na curva de pressão. A gente chama isso daqui de overshoot tardio, porque acontece no final. Esse overshoot tardio, ele meio que é patognomônico da ciclagem tardia. Overshoot final. A ciclagem tardia. O que isso significa? Na anterior, a gente viu que acontece na ciclagem precoce. O ventilador entende que ó, é hora de acabar aqui a inspiração, vamos começar a expiração. E o doente, não, eu ainda quero respirar, eu ainda quero inspirar. Nesse caso aqui, a ciclagem está demorando para acontecer. O meu tempo expiratório está prolongado demais. E aí o meu doente disse, filho, eu quero expirar já, está demorando muito para você abrir essas portas aí expiratórias. E ele começa a tentar botar o ar para fora. Nessa que ele tenta botar o ar para fora e a válvula expiratória está fechada, a pressão do sistema aumenta. Ele faz um esforço, só que assopra, vamos dizer assim, contra as válvulas fechadas. E aí a pressão no sistema aumenta. Então, isso daqui significa que demorou para o ventilador dar a minha ciclagem, o início da ciclagem, o início do tempo expiratório. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar o meu tempo expiratório e reduzir exatamente esse tempinho aqui, ó, botar o tempo expiratório para acabar aqui. Porque nesse momento o paciente vai expirar. E aí pronto, acaba o problema da sincronia. Então vamos fazer esse exemplo no modo PSV. Notem que qualquer modo pode apresentar sincronia. Então no PSV, como é que eu resolvo ciclagem tardia? Como é que eu resolvo problemas de tempo inspiratório prolongado? Se o meu tempo inspiratório está prolongado demais, ó, ele sobe, desce e aí bate aqui. Ó. Minha porcentagem de ciclagem está essa. Eu tenho que puxar mais para cá, porque eu quero que acabe antes de acontecer isso daqui. Então, se minha porcentagem é de, sei lá, 40%, eu tenho que jogar para acabar em 60%, por exemplo. Né? Que aí vai acabar aqui, não vai dar tempo de gerar essa pressãozinha a mais. Então, eu tenho que aumentar a minha porcentagem, o meu trigger expiratório. Se fosse no modo PCV, era só clicar no botão e reduzir de 1.2 para 1. Se fosse no modo VCV, a gente mexeria no volume e no fluxo. Eu falo 40%, 50%, mas o habitual, o normal, é em torno de 20%, 25%, 30%, certo? Então, se meu trigger expiratório está em 20%, eu vou chegar e vou aumentar para 45%, por exemplo. E aí o que é que acontece? Some o problema. Ele até, não sei se dá para lembrar da outra imagem, mas ele até subiu um pouquinho para cá. Então, ó, não deu tempo de gerar aquele curvazinha de pico, certo? Aquela força que o paciente estava fazendo para tentar expirar naquele momento. Beleza. Uma coisa interessante. Tá bom. Tópico daqui. Então a gente já entendeu o que acontece nas assincronias de ciclagem, né, de tempo expiratório curto. Essa é a primeira de tempo expiratório prolongado. A próxima, né, ela acontece também com tempo expiratório prolongado, mas ela tem outras causas. Essa daqui, ó, o que está anormal aqui? É isso daqui, certo? Está acontecendo alguma coisa aqui errada que nos outros não está acontecendo. E eu vi que o normal era assim. O que é isso aqui? Isso daqui é justamente o que a gente vai dizer. Ó, é muito diferente, veja que sutilidade. Principalmente quando o gráfico está meio achatado assim.
a ciclagem prematura, ou seja, aquela ciclagem que aconteceu rápido demais, né, e o doente não conseguiu gerar um duplo disparo, ela acontece aqui, ó, no início da expiração, certo? Aquele Mzinho, né, a letra M, acontece aqui no gráfico no início. Aqui o gráfico está achatado, mas isso daqui está tentando acontecer no final da expiração. Né? Notem que aconteceu aqui normal a ciclagem e no finalzinho dela ele tentou fazer alguma coisa aqui. Esse momento que o paciente tenta gerar um disparo aqui no final do tempo expiratório, a gente vai entender que ele tentou gerar um disparo novo, mas não conseguiu. Então, qual é o nome dessa sincronia? Disparo ineficaz, certo? Ele tentou gerar um disparo e não conseguiu. Isso pode acontecer por tempo expiratório prolongado, tá? Que uma consequência da demora de acontecer a ciclagem em relação ao paciente que demora também a acontecer um novo disparo do ventilador. Então o paciente, poxa, era para ter expirado mais cedo. E aqui era para quê? Para ter inspirado mais cedo também. Só que o ventilador não quis, ele quis só começar aqui. E aqui o doente ele tenta inspirar de novo. Tá? Vou repetir. No tempo inspiratório prolongado demais, o doente atrasa a ciclagem e, consequentemente, atrasa o novo disparo. Então, ele atrasa tudo. E possa ser que no meio do caminho ele tentou expirar, não conseguiu, gerou uma ciclagem tardia. E aqui, coitado, ele tentou inspirar e também não conseguiu, certo? Então, o doente está sem vez nenhuma aqui, não tem direito a nada. Mas pode ter outras causas. Por exemplo, se minha sensibilidade estiver em módulo alta demais, tiver, por exemplo, -4, -5, ou então de pressão, né? Ou então +4, +5 de fluxo, ou mesmo se o paciente ainda estiver meio grogue, ali, meio sedado, com fraqueza muscular, esse paciente ele pode até tentar disparar alguma coisa, mas não conseguir. Então a gente tem que se atentar um pouco para isso também. Nesse modo aqui, como está em PCV-VG, né, modo de controlar meio que a pressão com o limite de volume, a gente tem um botãozinho aqui do 0,7, e aí mudando isso daqui para um pouco melhor, a gente consegue resolver esse problema. Notem que o meu tempo expiratório aqui ele não mudou, né, ele continua 0,7, mas uma vez que o problema aqui é o tempo, entre aspas, expiratório, né, que está atrasado também, ao passo que eu tirar a frequência de 28 e jogar a frequência em 15, eu consigo resolver o meu tempo expiratório e prolongar mais. É uma das coisas que eu queria mostrar lá no início da aula para vocês e resolvi mostrar agora. Vamos parar para raciocinar um pouquinho aqui, porque às vezes depende um pouco de forma relativa isso daqui. Imagine que eu dei até um exemplo. O meu doente ele pode ter uma frequência de 20 incursões por minuto ou de 10 incursões por minuto. O doente que tem uma frequência de 20 incursões por minuto, a cada 3 segundos, ele vai fazer um período, né, um ciclo completo de inspiração e expiração. Vamos dizer que nesses 3 segundos, né, que ele está inspirando e expirando, 1 segundo seja inspiração. Então sobram 2 para ele expirar. Já o doente que faz uma frequência de 10, ele demora 6 segundos entre um ciclo e outro. Então, se eu mantiver o mesmo 1 segundo dele inspirando, esse doente aqui agora sobram 5 segundos para expirar. Por quê? Porque 60 dividido por 10 dá 6, 1 segundo é expirando, sobra 5 para expirar. Já o doente que faz uma frequência de 20, tem 3 segundos para realizar o ciclo completo. Se eu tenho 1 inspirando, sobra 2 para expirar. Então, algumas assincronias elas podem ser resolvidas mexendo no tempo expiratório. Às vezes vai ter a sincronia que precisa de um tempo expiratório maior, como é o caso da próxima. Então, nesse caso, não necessariamente eu preciso mexer direto no tempo expiratório. Até porque eu não posso baixar demais. Né? Aqui já está 0,7, eu vou deixar o quê? 0,6, 0,5? É impossível do cara inspirar, às vezes, X volume em 0,5 segundos. É muito pouco tempo. Então, como eu me limito a baixar o tempo expiratório e não consigo aumentar o tempo ex, eu tenho que mexer na frequência. Baixando a frequência respiratória, eu consigo mexer indiretamente no tempo expiratório. Então, o tempo expiratório é sempre uma consequência do tempo ins e da frequência. Eu posso mexer no tempo ins e manter a frequência, eu aumento ou diminuo o tempo expiratório. Como eu também posso deixar isso quieto e mexer na frequência e aumentar ou diminuir o tempo expiratório. Qual é essa próxima assincronia que, poxa, geralmente não é problema do tempo expiratório, geralmente é problema da frequência. Essa aqui, ó. Olha a curva de fluxo. Ela sobe, desce e antes de chegar na linha do zero, ela já sobe de novo.
desceu, antes de chegar aqui na curva, na linha de base, já subiu de novo. Isso daqui a gente chama de autopip, certo? A autopip é justamente, o que é pip? É aquela pressão final que é causada por um volume residual lá para manter aquele alvéolo aberto. O que é uma autopip? É uma pressão final residual, só que causada não pelo ventilador, causada pelo fato do próprio paciente não conseguir colocar o ar para fora. O ar que entrou não sai todo. E se não sai todo, ele começa a gerar uma pressão por causa disso. Isso é prejudicial? Pô, é péssimo para o paciente. E isso acontece por quê? Porque o tempo expiratório está curto demais. Ele precisa de mais tempo expiratório para colocar esse ar para fora. E como é que eu posso resolver esse tempo expiratório que está curto demais? Eu posso reduzir o tempo inspiratório para sobrar mais para a expiração, mas como muitas vezes vai estar um tempo inspiratório muito curto, eu vou fazer o quê? Eu vou pegar essa frequência e diminuir. Inclusive aumentar um pouquinho aqui, né? Sacanagem, 0,55. Então, diminuindo essa frequência, eu deixo sobrar mais tempo para ser dividido entre ins e eis. E se eu mantiver, né, ou mesmo até aumentar aqui nesse caso, o tempo ins, sobra mais tempo para a fase expiratória e eu resolvo o problema desse doente. Então vamos ver aqui, ó, autopip, principalmente o paciente DPOC, né? Ó. Abaixei aqui de 35 para 22 e agora sim, agora dá tempo do meu doente expirar o tanto que ele quer. Tá? O que eu trouxe para vocês aqui? Eu disse o DPOC. Isso daqui é uma sincronia muito comum em paciente DPOC, porque ele tem aquela inflamação, aquela restrição, ele é um doente com obstrução crônica e ele, por natureza, ele não consegue colocar o ar para fora de forma tranquila. O que para a gente normal é 1:2, né, o famoso 1:2 de tempo expiratório, para ele tem que ser 1:4, 1:5. E pensem, a maioria das vezes, se eu perguntar agora, como é que eu resolvo baixar a CO2 do meu paciente? Como é que eu faço para lavar a CO2 do paciente? Aí todo mundo fala na lata, aumenta a frequência respiratória, aumenta o volume minuto, porque aumenta o volume corrente, aumenta o volume minuto. Se aumentar o meu volume minuto, eu consigo lavar meu CO2. Tem que se atentar, principalmente nos pacientes DPOC. Por quê? Porque se aumentar a minha frequência respiratória, esse doente ele vai piorar a CO2, vai aumentar a CO2. Por quê? Porque se eu não dou tempo dele expirar tudo que entrou pela doença crônica que ele tem, né, pela doença obstrutiva que ele tem, esse doente vai começar a reter volume nesse alvéolo. E vai gerar duas coisas: a autopip, né, o alvéolo vai ficar cada vez mais estufadão, e ele não vai conseguir colocar o CO2 para fora, porque vai estar retido. Então, esse volume que entrou vai continuar lá dentro. Então, ele vai piorar a CO2. Então, já aconteceu casos da gente chegar e dizer assim, ó, vamos baixar a frequência respiratória. O colega olhar e dizer assim, não, pô, tá doido? Se baixar a frequência respiratória vai piorar tudo. Não, pô, tá gerando autopip. Vamos baixar a frequência respiratória, que aí vai passar a autopip, vai começar a lavar de fato, vai começar a melhorar o CO2. Uma hora depois a gente colhe a gás e tá lá, a mágica, né? O CO2 começa a reduzir. Então isso acontece, a gente tem que se preocupar em relação a isso. E qual é o outro caso, né, que praticamente sempre acontecia, e a gente tem, inclusive, um nome bonito para isso, é o caso do tratamento da SARA. Eu trago o DPOC, mas tem o tratamento da SARA também. Olha que legal. O paciente do leito 13 lá, está com pulmão de SARA, está sendo pronada, tal, tudo certinho. O pulmão de SARA é aquele pulmão que a gente tem, é o que a gente mais vai se preocupar com os parâmetros protetores. Então, é aquele paciente que eu vou querer pressão de pico menor do que 35, platô menor do que 30, drive pressure bonitinha menor do que 15 e um volume corrente baixo, baseado no peso predito, baseado na altura. Esse volume corrente baixo, ele já estou falando para ele, é baixo. Então, consequentemente, o meu volume minuto, que é volume corrente, vezes a frequência respiratória, vai dar baixo também, porque ele influencia diretamente. Então, se o meu volume minuto vai reduzir, uma vez que eu já estou colocando para ele um volume corrente menor do que o habitual, naturalmente eu tenho que aumentar a minha frequência respiratória para manter um volume minuto mais adequado, para manter um volume minuto estável ali e, consequentemente, manter um CO2 mais estável. Só que o que acontece se eu aumentar a frequência respiratória demais? Se eu jogar, por exemplo, em 35, visando aqui uma compensação do volume corrente baixo, eu posso começar a ter uma autopip. E aí os livros, os artigos, eles dizem bem assim, ó, em prol de uma ventilação protetora, a gente pode deixar com que esse CO2 esteja um pouco alto. A gente pode deixar que esse CO2
fique um pouquinho elevado e a gente reduza a frequência respiratória junto com a redução do volume corrente e tenha uma hipercapnia permissiva, porque eu quero gerar pouco volume, mas eu também não vou deixar que gere autopip. Então, qual é o meu limite de aumento da frequência respiratória? Até começar a aparecer isso aqui. Eu boto lá 24, não apareceu. 26, não apareceu. 28, não apareceu. 32, apareceu. Se botei em 32 não apareceu autopip, eu tenho que voltar. 30 aparece? Aparece. 28 aparece? Não, não aparece. Então vai ficar em 28. Então, minha frequência baseia basicamente, minha frequência máxima vai se basear basicamente em quê? Na presença ou não da autopip. E se mesmo nessa frequência máxima eu ainda tiver um PCO2 elevado, eu posso me deixar com a hipercapnia permissiva em prol do meu volume protetor, que tem que ser baixo, meu volume corrente tem que ser baixo. Asterisco gigante aqui, não é permitido, não é bom, não é que vocês possam deixar PCO2 de 50 com pH consequente de 7.1, 7.0. Por quê? Como a gente brincava na residência, aqui jaz um paciente que morreu por hipercapnia, mas com ventilação protetora. Então, assim, a ideia é, poxa, eu estou permitindo aqui, beleza, mas se o meu pH está muito baixo, 6.97, por causa dessa acidose respiratória, aí eu tenho que me policiar. Eu abro mão, aumento as pressões, faço alguma coisa, porque eu não vou deixar meu doente morrer de acidose, ter os prejuízos da acidose, em prol de uma ventilação protetora que talvez vai fazer benefício. Tá? Então a gente tem que ter cuidado com isso daí também. Mas a ideia da hipercapnia permissiva se baseia justamente nisso daí, nessa geração de autopip ou não. No modo VCV, PCV ou PSV, a gente vai basicamente diminuir a frequência, tudo certo. E aí a gente vai para algumas assincronias para finalizar, que não são baseadas muito em tempo inspiratório, nem tempo expiratório. São, eu chamo de miscelâneas, são assincronias outras aí. Essa daí, que parece uma taquicardia ventricular monomórfica, Bufo, bufo, bufo. Pô, parece que o cara tá fazendo frequência de quanto? Deixa eu ver se... Frequência de 25, eu acho que é mentira aqui. Mas, pô, uma frequência respiratória altíssima. Tem uma coisa errada. O que está errado? Isso daqui é um autodisparo. O que é o autodisparo? É quando... Lembra como é que gera o disparo? Ou o paciente vence a sensibilidade, ou o ventilador entende que não venceu a sensibilidade, eu vou entrar baseado na minha frequência. O autodisparo é uma enganação do ventilador. O ventilador, coitado, foi enganado. Como é que a gente vence a sensibilidade? Ou abaixando a pressão, ou gerando um fluxo. Então vamos dizer que esse paciente ele desconectou do ventilador, o tubo desconectou do ventilador. Na hora que desconecta do ventilador, o ventilador entende que no circuito aconteceu o quê? A pressão caiu. A atmosfera, estou jogando ar para a atmosfera e ele não consegue aumentar a pressão da atmosfera. Nessa que ele entende, opa, a pressão do circuito caiu, tome um disparo, tome uma ventilação. Só que ele jogou para a atmosfera. Então, caiu de novo. Então ele tome outro. Tome outro. Então ele vai começar a gerar vários ciclos ali, vários disparos, achando que, por exemplo, o paciente está diminuindo a pressão da via aérea. Na verdade, o que está acontecendo é que simplesmente desconectou o doente. E o ventilador apita, dizendo, a frequência respiratória está alta aqui. É óbvio, não é o paciente que está respirando desse jeito, é você que foi enganado. Outra coisa que pode acontecer, aquele líquidozinho safado, condensado, que fica ali no circuito, ele vai para lá, vai para cá. Então tem uma hora que ele vai para cá, vai para lá com força e gera um fluxo. Então aquele líquido pode atrapalhar também e gerar autodisparo, gerando fluxo. Cirurgias cardíacas, o cara foi exposto, magrinho demais talvez, o próprio batimento cardíaco às vezes pode gerar uma diferença de pressão, e o ventilador pode entender que mudou a pressão no sistema, líquido no circuito, batimentos, vazamento, certo? Sim, vazamento é importante, porque eu falo desconectar, mas pode ter alguma coisa furada, vazada e o sistema está comprometido por causa disso, a pressão. Então, na verdade, não necessariamente é só a desconexão, mas o vazamento qualquer, às vezes pode acontecer também. Então, o que eu tenho que fazer aqui? Eu tenho que fazer os ajustes e as correções gerais. Eu tenho que procurar qual é o problema e resolver. Às vezes, o simples soluço do paciente vai prejudicar isso daí. O que eu posso fazer? Eu posso aumentar a sensibilidade em módulo e deixar ele, o doente está sedado aqui, está tranquilo, eu vou aumentar a sensibilidade, que aí o ventilador entende que mesmo essa oscilação do soluço não vai ser suficiente para gerar um disparo novo.
Esse aqui é o mais famoso, né? Todo mundo deve conhecer, todo mundo já deve ter visto. Se não viu ou não conhece, prazer. Isso daqui é um gráfico que mostra um turbilhonamento tanto no gráfico pressórico quanto no gráfico de fluxo, que representa a famosa secreção em vias aéreas. É um padrão serrilhado na curva de pressão. O fluxo ele pode estar um pouco reduzido, o volume pode estar um pouco comprometido. E isso daqui, para gerar um problema maior, depende só da anatomia e da secreção. Então, por motivos óbvios, eu não consegui tirar uma foto de um tubo obstruído, porque a gente tem que desobstruir o paciente. Está morrendo, está cianótico, peraí, deixa eu tirar uma foto. Não dá para fazer isso. Mas como é que seria um gráfico de um tubo obstruído? Seria uma pressão estourada, batendo aqui, passando ali em tudo, porque o ventilador vai tentar empurrar o volume, mas está obstruído, então o volume vai se concentrar todo até a obstrução, vai ser nada em relação ao pulmão todo, então a pressão vai estourar, o fluxo vai ser muito fino e voltar a tentar talvez tendendo a negativo, e o volume vai ser baixíssimo ou zerado. Então isso daqui é um gráfico serrilhado que mostra a secreção nas vias aéreas, o líquido, enfim, qualquer coisa. E um gráfico de obstrução, além do doente estar pulando, ficando cianótico, a gente vê um volume zerado, um curva de fluxo tendendo a zero e uma pressão altíssima. Então a gente tem que fazer o quê? Troca o tubo do paciente, troca o TQT e tem os cuidados da via aérea dele. Esse gráfico aqui, esse gráfico aqui você já mostrou. Aqui, ó, o doente começou a expirar e voltou. Aqui tem um disparo, aqui teve outro. Esse daqui é o de duplo disparo. Realmente, pode ser um duplo disparo aqui, mas pode não ser. Pode ser o quê? A gente pode ter o que a gente chama de disparo reverso. O que é o disparo reverso? Aí você me complica, pô. Já estava decorado o negócio todo aí, você me vem com o mesmo gráfico e dizer que é outra coisa? Mas é assim. Por quê? O disparo reverso tem outra história. O duplo disparo, o doente queria inspirar por mais tempo. No disparo reverso, o doente está sedado, o doente está apagado, o doente está literalmente fazendo tudo que o ventilador manda. Não tem nada dele entrando aqui. Mas aqui entrou. Por que entrou? Porque no disparo reverso é como se houvesse um reflexo do alvéolo que ele insufla e dá uma contraída rápida. Ele contrai e volta. Nessa aqui o reflexo do alvéolo contrair e voltar acontece, o ventilador entende que a pressão aumentou e reduziu na mesma hora. Então o ventilador entende que, claro, isso não é em um alvéolo, uma área bem grande do pulmão, o ventilador entende que gerou uma diferença de pressão. Então, ele quis inspirar. Eu vou ajudar o meu paciente, eu vou assistir meu paciente. E aí ele gera um novo disparo, achando que foi o paciente que quis respirar, mas que na verdade foi um reflexo, coitado. O cara estava sedado, não fazia nada. Então, a estiração de fibras aqui gera um segundo disparo. Às vezes o paciente está acoplado, com excesso de sedação. E qual é a minha função aqui? Bom, se esse paciente tiver realmente que está sedado, entrega ao ventilador, eu bloqueio. Mas se não, eu vou reduzir a minha sedação. Então aqui, bloqueador no caso de SARA, enfim, tem que bloquear esse cara, tem que fazer o que eu mandar. Ou então eu vou reduzir minha sedação, vou reduzir os estímulos que tem para esse paciente. Eu vou tentar diminuir o volume, talvez, tentar diminuir esse estiramento para ver se diminui um pouco o reflexo. Deixa ele mais entregue ao ventilador fazendo o que ele quer, para ficar mais confortável para ele, tá? Ou seja, eu vou... Ó, que doideira isso. Quanto mais a gente entende as coisas, mais fácil fica da gente entender as doideiras que a gente faz no dia a dia. Às vezes a gente diz assim, aumento a sedação para melhor conforto. Nesse caso, o tratamento é tirar a sedação. É deixar o paciente mais livre, fazer o que ele quer. Então, se eu aumentar, mesmo no intuito errado de ajudar o paciente para ficar mais sedado e mais entregue, você ainda vai piorar a doença dele. Como diferenciar o duplo disparo do disparo reverso? Acabei passando direto e expliquei, mas não falei como diferenciar. Se o disparo reverso, o paciente está completamente apagado, sedado, entregue ao ventilador, eu posso, por exemplo, fazer duas manobras que identifica que ele literalmente não está participando, ou se a gente vê que ele está participando. Então, se ele estiver participando, provavelmente é um duplo disparo. Porque o duplo disparo, o paciente ele tem vontade, ele quer inspirar por mais tempo. Então, quais são as duas manobras que eu posso fazer para ver se o paciente está participando ou ele não está participando? Ou seja, se é um duplo disparo, ele participa, ou se é um disparo reverso, ele não participa. Mobral, eu posso desconectar o paciente do ventilador e olhar para ele. Se ele apresentar algum ciclo
respiratório, poxa, esse cara estava participando, então muito provavelmente era um duplo disparo, e o duplo disparo acontece por tempo expiratório curto, eu tenho que prolongar isso daí, vamos resolver a vida dele. Agora, se eu olho para o paciente e, poxa, ele não respirou nada, ele está entregue de fato, então aquilo era um disparo reverso, eu tenho que mexer na sedação, tal, sensibilidade, essas coisas. Agora, mobral isso daí, né? Se desconectar o paciente, tá? Olhar, às vezes o paciente está contaminado, pneumonia. Qual é uma forma mais clean que eu posso fazer? Eu posso apertar o botão de tempo de hold expiratório, né? Então, a minha pausa expiratória é justamente quando eu digo o ventilador, fica aqui na fase expiratória, fica expirando por mais tempo. Né? Então, nessa fase expiratória pode acontecer duas coisas: ou o paciente de fato não respirar, continuar aqui, ó, como se fosse, né, a fase expiratória prolongada, beleza? Não mexeu nada, então disparo reverso. Ou ele pode tentar gerar um fluxo. E como é que ele gera um fluxo? Ele gera uma queda de pressão, né? Ele insufla a caixa torácica e cai a pressão no sistema. Só que, poxa, vai cair a pressão no sistema e não vai gerar um disparo novo, porque eu disse para o ventilador ficar mantido na fase expiratória, né? A hold expiratória. Então, minha curva de pressão, ela sai da PIP e cai. A pressão fica negativa às vezes. Por quê? Porque um paciente participou, tentou respirar. Então, se ele tentou, provavelmente era duplo disparo. Aqui, olha eu. Certo? Aqui é fluxo insuficiente, certo? É muito raro de acontecer. Na verdade, não acontece porque ó, a curva de fluxo é muito. Enfim, não vou nem falar isso daqui. Aqui eu acho que na verdade foi eu que forcei, viu? Enfim. E o modo Pressurized Rise Time também é um fluxo excessivo agora, né? Então na curva aqui de pressão, ao invés do overshoot final, acontece um overshoot inicial, é quando o fluxo vem muito forte, e aí logo no início acontece como se fosse um pico, uma curva, uma pressão de pico, mesmo no modo de pressão, então também é muito raro de acontecer, tá? Isso daqui é bem raro e bem pouquinho, então não vale nem a pena mostrar. Quando a gente melhora isso daqui, ou seja, eu reduzo o fluxo, eu reduzo o rise time, né? Na verdade, como eu não tenho fluxo no modo PCV e no modo PSV, eu tenho tempo de rampa. Esse tempo de rampa, ele pode ser em alguns ventiladores em porcentagem ou ele pode ser literalmente em milissegundos, né, em segundos. Então a gente pode, se for em porcentagem, é em relação ao todo. Então para eu reduzir, né, na verdade eu tenho que aumentar, porque por exemplo, se o meu tempo de rampa for curto demais, esse fluxo vai vir forte demais. Então, no caso do rise time aí, eu teria que, aqui está curto demais, né? Então, se for baseado em segundos, eu tenho que aumentar para deixar um pouco mais relaxado esse tempo de rampa, esse fluxo inicial ele venha mais tranquilo. E se for em relação à porcentagem, é o contrário, né? Eu tenho que aumentar justamente para ter uma porcentagem maior do tempo expiratório total. Não, nem precisa se preocupar com isso daqui, porque é bem raro de acontecer. Pronto, é isso daí, resolvemos o problema dele, alongamos o rise time. Todas essas assincronias, né, a gente finalizando aqui, 1 hora praticamente, todas essas assincronias eu tirei lá do Journal de Pneumologia, né, que ele fala justamente de assincronias, são as principais assincronias, algumas eu botei até a mais aqui, né, as miscelâneas, vamos dizer assim, não tem lá, mas aqui fala de tempo expiratório curto, prolongado, né, aqueles negócios todos estão lá no negócio. Eu acho que esse link ainda funciona para baixar o artigo. Basicamente, a gente tem que lembrar que disparo ineficaz, ciclagem tardia de tempo expiratório curto, eu tenho que aumentar. Duplo disparo, tempo expiratório prolongado, eu tenho que reduzir. Duplo disparo e ciclagem prematura é de tempo expiratório curto, então eu tenho que aumentar. Alto disparo, disparo reverso, né, os fluxos, é tudo miscelânea, secreção, tal, então eu tenho que resolver os outros problemas. E eu tenho que levar para casa, certo? Isso daqui é uma máxima que eu quero que vocês levem para as UTIs, é que não é o paciente que se adapta ao ventilador, é o ventilador que se adapta ao paciente. Então eu falei no primeiro slide, vou falar de novo nesse. A partir do momento que a gente coloca lá que quer desmamar a ventilação do paciente, quer desmamar a sedação do paciente, é natural, é esperado e é muito provável que ele vá apresentar sincronia, que ele vá apresentar problema respiratório em relação ao ventilador, porque a gente não é mágico de acertar fielmente tudo que o paciente quer do jeito que ele quer no ventilador. É óbvio para mim que vai acontecer assincronias, só que eu não posso manter essas assincronias acontecendo.
E para não manter as assincronias acontecendo, eu não vou sedar o meu doente, eu não vou andar 2 casas para trás. Eu vou resolver o problema da sincronia justamente para continuar que esse paciente mantenha sem sedação, acorde e seja estubado. Tá? Poxa, eu ia falar alguma coisa, esqueci. Estou ficando velho. Então vou abrir espaço para pergunta enquanto isso. Na próxima terça-feira, vai mudar o mês, mas na próxima terça-feira eu pedi para as meninas, para a Nayara, que é uma das professoras lá da UNIT, ela leva os alunos para lá de fisioterapia, ela vai falar junto com Lísia, que é uma das nossas coordenadoras da RT da fisioterapia, elas vão falar do desmame do ventilador. Então essa parte toda aqui que a gente começa, né, a tirar a sedação do paciente, ele começa a apresentar as sincronias, faz parte de um contexto, né, de desmame do ventilador. Esse contexto de desmame, geralmente vão ter protocolos institucionais, que visam algumas medidas para a gente dar o check lá, para continuar o desmame, para tirar o paciente do ventilador, e elas vão abordar tudo isso daí. Lembrei o que eu queria falar. As sincronias, elas podem acontecer uma vez na vida. Pode acontecer, fez uma sincronia, eu vi, não deu nem tempo de tirar foto. Mas quando ela acontece 20% das vezes, ela já começa a dar problema no paciente. Então, se um ciclo respiratório tiver sincronia a cada 5, representa 20% dessas respirações que o paciente está tendo. Isso já tem consequência, aumentar o desgaste muscular, aumentar o tempo de ventilação mecânica, aumentar o tempo de internação e, consequentemente, aumentar também a mortalidade, por isso que a gente tem que resolver. Tá? Então, as meninas vão continuar vão finalizar, né, esse circuito aí esse circuito de entubar o paciente, né, tratar o paciente oxigenando tudo, entubado, ventilação mecânica, e vamos desmamar para dar alta para ele, e depois a gente começa um novo ciclo. Tá? Estou aberto aí para dúvidas, comentários. Fiquem à vontade. Deixa eu ver quem está aqui. Espero que vocês tenham gostado da aula. Muito bem, se ninguém quer comentar, acho que a gente vai finalizar. Espero que tenha dado para entender tudo, né? Às vezes isso daqui eu costumo dizer que é igual a ECG. Você entende, você vê as imagens, você vê o que está acontecendo, mas o treino é que é legal, entendeu? Poxa, isso daqui está errado, está estranho. Que negócio era esse aqui? Então eu vou e vejo aí qual foi a sincronia, vou tentar resolver. E uma coisa interessante, você mexe, deixei 1.2, não conseguiu, vou para 1.4, agora está gerando o problema de prolongado, eu tenho que voltar. Cada paciente tem seu negócio diferente e cada paciente vai resolver ali na hora, certo? Também é lindo quando dá a resolução, porque você vê na hora resolvendo. Show, então a galera só está elogiando, vocês são fofos demais. Muito obrigado pela presença. Beleza, qualquer coisa a gente vai se falando aí, né, ao longo da semana e resolvendo as sincronias nos pacientes. Quantas palmas! Tá bom, puxa-saco, nem foi essas coisas todas. Valeu, valeu! Até terça que vem, muito obrigado pela presença de todos.